sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, para a remissão dos pecados antes cometidos sob a tolerância de Deus. Pai Celestial, essa é a sua palavra. Que o Senhor venha nos dar vida nesta manhã, em nome do nosso Senhor Jesus. Fala, Senhor, e não se cale, e certamente nós lhe daremos o nosso melhor, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. O apóstolo Paulo, ele foi conhecido como o apóstolo dos gentios, ou seja, aquele que foi levantado para falar para nós. E pode acreditar que a minha oração nesses últimos dias ela mudou, porque Paulo ouviu alguma coisa que mudou a vida dele. E isso precisa, e eu tenho orado e falado, Senhor, eu também quero ver. Eu também quero ver, porque eu preciso de ter a minha vida transformada. Porque todos pecaram e destituídos estão. Eu quero falar aqui, até mesmo por causa do tempo nosso hoje, os 4 lugares mais importantes que Jesus derramou o seu sangue, embora ele tenha derramado em mais, mas depois a gente vai falar sobre os outros, mas eu quero falar somente sobre 4 lugares que Jesus ele derramou o sangue dele. E o primeiro lugar que Jesus ele derramou o seu sangue foi lá no jardim do Getsemane. Se você é um bom leitor aí, você olha lá em Lucas, mas você compara depois dos outros evangelhos aí, você vai ver que Jesus ele vai para um lugar chamado Getsemane. Ele reúne ali a igreja dele e vai, se retira, a fim de orar. Assim que eles chegaram ali naquele lugar, diz a Bíblia que Jesus ele disse assim aos discípulos: fiquem aqui, que eu vou mais adiante. E ele levou consigo a Pedro, Tiago e a João. E ele andou com eles mais adistante. E ele disse com eles: vigiem comigo, que eu vou orar. E uma coisa interessante que eu aprendo aqui, os discípulos eles não pediram Jesus para ensinar para eles multiplicação, não pediu para que Jesus ensinasse a eles a curar os enfermos, mas eles pediram: Senhor, nós temos visto que o Senhor é um homem de oração. Ensina-nos a orar. Eles pediram para que Jesus ensinasse eles a orar. E ali Jesus ele se retira e por 3 vezes diz a Bíblia que ele se ajoelha e ora e diz: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice sem que eu tenha que beber. E Jesus ele fez isso por 3 vezes. E na 3ª vez, a Bíblia vai dizer que ele estava profundamente triste até a morte. E ele sofreu uma pressão tão grande, porque Getsemane significa exatamente isso, prensa de azeite. Jesus ele foi prensado ali no Getsemane para que ele pudesse liberar não somente um óleo novo, mas que ele pudesse também liberar uma unção nova sobre a igreja. Que unção nova era essa? Porque muitos
fazer a vontade de Deus não é para qualquer um. Tem que ser homem de verdade para obedecer Deus. Tem que ser mulher de verdade para obedecer aquilo que Deus quer. Não é para qualquer um. E a Bíblia vai dizer que em Jesus ele teve uma pressão tão grande sobre ele, que se isso acontecesse comigo ou com você nesses dias, porque pode acontecer, nós não suportaríamos, ficaríamos loucos. A pressão foi tão grande que esses vasos sanguíneos aqui nessa região da face de Jesus, eles se dilataram e ele literalmente suou gotas de sangue. Tamanha era a pressão que ele foi colocado. E eles querem dizer que fazer a vontade de Deus é fácil. Não, não é. Jesus ele era diferente de mim e de você. Por quê? Porque Deus ele faz uma promessa para mim e ele faz uma promessa também para você. Deus ele nos dá um projeto, mas Deus não mostra para nós o trajeto. Deus oculta de nós o caminho que temos que percorrer, porque senão desistimos no meio do caminho. Deus ele oculta isso, mas Jesus ele sabia o que ele iria passar. Por isso ele ora dizendo: será que não tem outro jeito? Será que não tem outra forma do Senhor fazer isso que o Senhor quer? Porque eu como homem aqui não estou querendo fazer. E ele diz: contudo, que não sejas a minha vontade, mas a sua. O que Jesus falava aqui não era a respeito da morte. Jesus ele não tinha medo da morte. Se você olhar no Evangelho de João, no capítulo 17, ele vai dizer que para aquele momento ele veio, para isso eu vim. Não era da morte que Jesus falava. Jesus falava da separação. Era necessário que houvesse uma separação. A mesma separação que Adão enfrentou lá no Éden, após ele cometer o pecado e ter o Espírito Santo tirado de dentro dele. Uma coisa que precisa ficar bem ciente para você é que o primeiro pecado ele não aconteceu aqui no Éden. O primeiro pecado aconteceu no céu. O primeiro pecado aconteceu no céu. Sabe qual que é o problema? Que quem pecou lá veio para cá. O primeiro pecado não aconteceu aqui. O primeiro pecado aconteceu lá. Quando Lúcifer diz: subirei ao céu acima das estrelas de Deus, estabelecerei lá o meu trono e eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele nega a sua identidade e tentou negar a identidade de Adão e tentou negar também a identidade de Jesus. Se tu és. Mas para que a vontade de Deus fosse feita, Jesus ele precisou de dar tudo de si. Jesus precisou renunciar à sua vontade para que a vontade de Deus fosse feita. E assim precisa de ser conosco nesses dias. Para que a vontade de Deus seja feita, nós precisamos renunciar às nossas vontades. E renunciar, irmãos, não é fácil. Renunciar àquilo que a gente gosta, renunciar àquilo que a gente, vou dizer aqui, aquilo que a gente ama. Isso não é para qualquer um. Abrir mão não é. E ali ele disse assim: vinde a mim, todos vós estáis cansados. Cansados de quê? Cansados da vida de renúncia. Cansados da vida de renúncia. Às vezes a carga é tão grande que, e aí ele diz: aprendei de mim,
porque sou manso e humilde, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então ele veio nos aliviar. Mas a vontade de Deus ela precisa ser feita, e aí ele continuou dizendo: ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus implica passar no mesmo caminho que ele passou, implica em percorrer a mesma trajetória. O dia do Getsemane chega. O dia do custo na face chega. O dia da traição chega. Mas o domingo de Páscoa é garantido. O domingo de Páscoa é garantido. O domingo de Páscoa é garantido. E ali no Getsemane, Jesus ele já sai em direção à casa de Caifás. Quem era Caifás? Caifás era o sogro de Anás, que era o sacerdote vigente naquele ano. E Caifás ele defendia que um homem deveria ser morto por outro. Um homem deveria ser morto por outro. E ali eles armaram aquilo ali para Jesus à noite, mas quando é pela manhã, eles tiveram que levar Jesus diante de Pilatos. E a Bíblia vai dizer que por ele ser Galileu, Pilatos tem que mandar Jesus para Herodes. E diz a Bíblia que Pilatos e Herodes, eles não se falavam. A Bíblia diz que Pilatos e Herodes, eles não se falavam, mas que por causa de Jesus, eles voltaram a se falar. Vou apertar você. Eu não converso com fulano mais, fulano para mim morreu. Jesus te trouxe aqui para dizer: vai consertar, vai voltar a falar. Ah, mas você não sabe o que ele fez, isso é problema seu. Conserta. Quando os discípulos oraram e falaram: Senhor, ensina-nos a orar, Jesus ensinou. Jesus disse: quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e que venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra, assim como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Assim como nós perdoamos. Quer dizer que o seu pecado, que o seu perdão está condicionado à sua liberação de perdão. Perdoa e é perdoado. Retém o perdão e os seus também serão retidos. Não quero saber o que fulano te fez. Libera ele. Libera ela. Ó, perdoar significa isso, ó, liberar. Libera. Ah, mas ela, ora, você fala: Senhor, ó, não tem mais como eu falar com fulano, não tem como eu ir lá, fulano já mudou, tem 20 anos. Fulano mudou, tem 20 anos, e tem 20 anos que você continua segurando ele. Tem 20 anos que a sua vida está parada, não anda. Perdão, liberar, ó, deixa embora. Ah, mas ele levou, não tem problema.
com isso, você não falas a mim? Sabia que eu tenho o poder de te liberar e te prender? Nenhuma autoridade você teria sobre mim se do céu não fosse dado. Tenha sempre quem você prestar conta. Tenha sempre quem está acima de você. O dia que você disser, ninguém me manda, faço o que eu quero, a Bíblia, já vou te dizer o que vai acontecer. A Bíblia diz: a altivez de espírito precede a queda. Está no ponto de cair. Cuidado. Ninguém me manda, faço o que eu quero. Jesus disse isso. Nenhuma autoridade você teria sobre mim se do céu ela não fosse dada a você. Glória a Deus. E ali ele falou assim: olha, eu vou mandar te açoitar e depois eu vou te liberar. Eles deram 3 quarentenas em Jesus, menos uma. O que isso significa? A mesma coisa que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo recebeu 3 quarentenas menos uma. O que isso significa? Pela lei romana, que se uma pessoa recebesse 40 chibatadas, ela deveria de ser solta. O que eles faziam? Davam 39. 39 não é 40. Esperavam um pouco a pessoa recuperar e depois mais outra quarentena, menos uma. Quando o apóstolo vai dizer isso, 3 quarentenas menos uma, é isso que ele estava dizendo. E aí ali eles moeram Jesus, para se cumprisse o que estava escrito lá em Isaías 53. Mas ele foi moído, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Então Jesus, ele liberou ali a cura de todas as dores. Dores da onde? No corpo. Enfermidades da onde? Da alma. Até isso Jesus cura a alma ferida. Jesus cura. E por isso ele te trouxe aqui nesta manhã. E eu tenho orado: Senhor, isso precisa valer para mim também. Faz valer para mim também, Senhor. Está escrito aqui, isso precisa ser verdade na minha vida. Eu preciso crer, como diz as Escrituras. Eu preciso crer, como a Bíblia diz que eu preciso crer. Eu preciso viver isso. Porque a Bíblia vai dizer que Deus, ele é o mesmo, que ele não mudou. Então por que não está acontecendo nos nossos dias aquilo que aconteceu no passado? Não é um problema com Deus, é sim um problema conosco, comigo e com você. E eu quero desafiar você nesta manhã a de fato colocar a sua vida sobre a balança e rever os seus conceitos. Porque a Bíblia vai dizer: examine-se, pois, o homem ao irmão do lado, ao vizinho, ao fulano. Não, a Bíblia está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Seja juiz de você, veja a sua conduta de vida, o que você tem feito, falado, pensado, para que se de fato aquela voz que o filho ouviu, esse aí é o meu filho amado, é quem eu tenho prazer e alegria. Será que nós somos esse filho que só tem dado prazer e alegria para Deus? Ou será que nós somos aquele filho que só dá tristeza? Esse aí só me dá trabalho. E Jesus, ele mostrou isso de um homem que tinha dois filhos. E ele falou assim: amanhã eu quero que você vá para mim. Aí ele falou: pai, eu não, eu vou. Isso aí é problema seu, essa vinha aí eu não tenho nada com isso não. Meu negócio é outro, meu ramo é outro. O senhor que plantou isso aí, o senhor que cuide. Aí o outro falou assim, aí ele falou para o outro: tá bom, eu vou.
dia. O que falou que ia, não foi. Mas e o outro que falou, não vou. Ele pensou de novo e foi. Então nós precisamos estar atentos a tudo. E às vezes a gente ora de forma errada. Deus, Ele já fez. Jesus, Ele já fez. Ele já fez. O plano de redenção. Quando Jesus deu o grito lá na cruz, Tetelestai, Ele diz, está consumado. Está consumado. E aí às vezes a gente ora, oh Jesus, me cura. Pede e não recebe, porque não sabe pedir. Jesus, Ele já fez. A cura nos pertence. Sabe como é que eu falo? Eu falo assim, Senhor, nossa, essa dor aqui. E eu, como membro do corpo de Cristo, agora, e o corpo de Cristo doente. Corpo de Cristo doente em Jesus. E aí eu ponho a mão eu mesmo. Enfermidade, em nome de Jesus. Ou dor, em nome de Jesus. Deixa o meu corpo agora. Jesus já levou você. Jesus já levou você. E às vezes a gente vai falar assim, nossa, fulano tem uma enfermidade. Não, fulano não tem. A enfermidade não é dele. Jesus já levou. Como é que nós somos tão egoístas que até a doença a gente fala que é nossa. É minha. A minha dor. A minha. E Jesus falou que era dele, que ele levou. Está vendo como é que a gente é? Então a cura te pertence. Vou repetir, a cura lhe pertence. Senhor Jesus, se é verdade o que falo, eu quero lhe pedir, coopera comigo nessa manhã e confirma essa palavra na vida desse que está crendo agora. Eu ordeno que toda dor, que toda enfermidade, todo mal, deixe os corpos agora, em nome de Jesus. Sejam curados, sejam livres agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O outro lugar em que Jesus ele derramou o seu sangue foi na coroa de espinhos. Adão, maldita é a terra por sua causa. A terra agora ela vai produzir espinhos. Então Jesus ele precisava quebrar a maldição. A maldição foi quebrada. Se você entender, hoje eu oro, eu planto, eu colho e eu desfruto. Porque a terra é obrigada a me dar na sua exuberância. A terra é obrigada a me dar o centro de tudo aquilo que eu invisto nela. Ela é obrigada a me devolver. Aleluia. Aleluia. Ó. Aqui tem as mãos de um trabalhador por excelência. A maldição foi quebrada. Diz a história que aquela coroa foi tecida ali com uma rosa de espinhos assírios. Era mais ou menos assim, o tamanho de um dedo, cada ponta. Imagina aquilo ficando ali, tu és rei, então receba aí essa coroa. E aí Jesus ele recebe aquela coroa para que você recebesse a coroa da vida. Jesus recebeu aquela coroa para que nós recebêssemos a coroa da vida.
perdão dos pecados. O sangue foi derramado na cruz para que eu e você recebêssemos perdão, para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Quando João chegou diante de Jesus, ele disse assim, João disse para ele: Senhor, eu é que careço ser batizado por ti, tu vens a mim? E aí Jesus disse: João, deixa por enquanto, porque nos convém cumprir toda a justiça. 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 E quando o perdão dos pecados veio, Jesus lá na cruz, ele dá um grande trato. E diz a Bíblia que ele expirou. Ele, inspirar é o quê? Quando a gente... E expirar. Ele liberou Cristo. O corpo de Jesus ficou lá na cruz. Naquele momento, Jesus ele desce às partes mais baixas. Efésios 4 vai dizer isso. Ele desce às partes mais baixas. E ele leva cativo o cativeiro. E ele deu dons aos homens. Consigo imaginar Jesus chegando. A hora que ele chega lá, ele só faz assim. E o cão assim. Jesus toma aquele achado. E aí Jesus vai em direção. És tu, Senhor? Sim, Adão. Sou eu. O segundo Adão. Aí ele vai na outra. E ele estava ouvindo lá. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, és tu, Senhor. Sim, Davi, sou eu, o leão da tribo de Judá. E aí, a Bíblia diz que os corpos de muitos santos foram vistos na cidade. E aí Jesus ressuscita no domingo pela manhã, declara a promessa para eles: fiquem em Jerusalém, até que sejam revestidos do poder. E ali o Espírito Santo opera, porque agora o campo já estava pronto, nós já estávamos restaurados, prontos para recebê-los de novo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se coloque de pé no seu lugar e nós